Oi, gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua Eu sou a Lua Púrpura. e hoje a gente veio aqui para mais um Sombras do Sussurro. E nessa alunação a gente vai estar falando de responsabilidade e de curiosidade. É uma tiragem geral, não é uma leitura de montinhos. Você acolhe aquilo que ressoa com você, vê aquilo que mexe contigo, o que que cabe no seu momento, o que que não cabe, o que às vezes vai fazer sentido só lá na frente. E é isso. A gente está trazendo a tiragem nessa alunação a última vez nesse formato. Nessa alunação, não, né? No geral, é a última vez nesse formato. E né? Que a gente vai trazer os 7 vídeos, os 7 dias seguidos. Depois vai ter uma surpresinha aí. E, enfim, é isso. Algo a acrescentar, senhora? Sim? Elogio Luana. Ela está belíssima hoje. Pode continuar. Ah, tá. Mesmo. Não é para cortar. Ah, tá. Então tá bom. Muito obrigada, minha senhora. Não tem jeito não. Então, vai começar a leitura? Uhum. Podemos começar? Então. Eu fiquei com um montinho um montinho que não é montinho, com o tema da responsabilidade. Vocês A viram que moça me hoje ela tá desconjuntou. emocionada, gente. Dá uma desconsiderada que hoje ela tá emocionada, entendeu? Daqui a pouco ela apruma, mas ela por enquanto tá emocionada. Ela me deixou desestabilizada. Enfim, gente. Foco. Tema da responsabilidade, né? O que que a espiritualidade está tentando mostrar para vocês a respeito desse tema? E eu já sinto aqui um grupo de pessoas que foi construído durante ao longo aí de toda uma vida, ou de muitos bons anos, dos últimos anos, essa ideia de destino muito forte. Da vida é o que é para ser, de eu não tenho controle das coisas, de o meu destino está escrito em pedra. Se for para acontecer, será. Se deu errado, é porque não era para ser. E acaba se isentando de certas responsabilidades na vida. Acaba deixando coisas fluírem e isso toma rumos inesperados ou rumos que não estavam, poderiam ser diferentes caso você tomasse uma postura mais incisiva, uma postura mais firme, caso você realmente se colocasse ali para construir as coisas, para lutar um pouco mais por aquilo que você quer, por aquilo que você acredita, por aquilo que você quer realizar, entende? Então, o que está sendo mostrado aqui é sim, existem coisas que não estão no seu controle. Existem coisas que não cabem a você. Existem coisas que são o que são. Mas não é a vida toda que é assim. Você também precisa agir, você também precisa assumir a frente. Você precisa se colocar nesse lugar de existe o que eu posso melhorar, existe coisas que eu posso trabalhar, seja em mim, seja à minha volta. Eu posso sim lutar por um objetivo. Eu posso sim assumir responsabilidade por coisas que acontecem na minha vida, sejam elas acontecimentos pequenos de uma pessoa que quer ir embora da sua vida por causa de um comportamento não legal, até acontecimentos maiores. Entende? Tem coisas que são sim da sua responsabilidade. Existem coisas que podem ser diferentes, sim, se você ter uma postura diferente, se você assumir um comportamento diferente. Existe muito forte aqui um conformismo que acaba até tirando uma emoção mais intensa, sabe? De você viver os ápices da sua vida e viver as baixas da sua vida. Então é como se você estivesse no topo do mundo e você fica, tá, cheguei aqui porque estava escrito que era para ser assim. Aí você perde tudo, tá lá no fundo do poço, tá, eu cheguei aqui porque era para ser assim, sabe? Cadê a emoção? Cadê o que te motiva? Cadê os seus sentimentos pela vida, por aquilo que você faz, por aquilo que você vive, por aquilo que você experimenta?
Cadê a sua alegria, o seu êxtase, o seu prazer em realizar as coisas, em dizer eu consegui, eu batalhei, a vida pode ter me ajudado, a vida pode ter me dado condições, a vida pode ter me trazido pessoas que me auxiliaram no meu crescimento, mas eu também fiz a minha parte. E quando você não está num lugar tão bom, é se permitir viver esse lugar, entender o que é que te trouxe até ali, ok, eu errei aqui, eu errei ali, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, porque não fazer as coisas também traz as suas consequências, e se analisar para conseguir sair desse lugar. E daí você pode dizer, putz, eu aprendi com o que eu vivi e eu saí desse lugar. A vida me trouxe ferramentas, me trouxe pessoas, me trouxe situações, mas eu agi sobre aquilo, eu tive à frente naquela situação. Então, essa leitura está muito pautada nessa mudança de perspectiva, de que sim, tem coisas que não cabem a você, mas tem muita coisa que dá para você fazer. E o que é que você está fazendo com essas coisas que a vida te coloca, né? Essas situações, essas pessoas, como você lida com isso? Quando você assume a frente? Quando você se coloca responsável pela sua vida, sabe? Então, nesse primeiro ponto, esse é o aconselhamento para vocês. Bom, bora lá, gente. Eu não tô tão bonita quanto Lua, mas a gente fala mesmo assim. A cara Tá dela. maravilhosa? Sim. Eu, hein? Vamos lá. É muito interessante porque a gente firma essa tiragem no começo e no fim com cartas muito fortes, né? No começo a gente vem falando de como eu tenho minha curiosidade, como a Lua já tinha dito, mas é uma curiosidade palatina. É uma curiosidade que você vai degustando ela cada pedacinho que você pode. E uma curiosidade que não destoa. Ah, é uma curiosidade X porque é uma curiosidade gostosa, uma curiosidade Y porque é uma curiosidade ruim. Não. É você caminhar firmemente e você degustar cada coisa, cada experiência, cada vivência que você tem nesse caminho de maneira muito pausada. Porque é assim, gente, traduzindo assim para nossa vivência atual, nós somos seres humanos. A vida de ninguém vai ser um mar de rosas, certo? E a vida de ninguém também vai ser só coisa ruim. Mas todo mundo pode ser em maior escala, em menor escala, tem os altos e os baixos, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem uma, um processo, uma jornada, um caminho a ser trilhado, ele vai ter as suas curiosidades. E sim, a gente tem curiosidade por aquilo que também não é legal. Não se iludam, tipo, ai, curiosidade só quando eu dou risada, quando me dá excitação, quando me dá felicidade, quando me dá. Não, não mesmo. Você tem curiosidade por saber, às vezes, até que ponto que você aguenta aquela situação. Mesmo quando você tem algo muito potente de um lado que te motive, mas você tem do outro lado algo muito potente e te desafia. Então, assim, a curiosidade é um tópico bem peculiar. E aqui ele me falou de uma curiosidade de uma longa jornada que você trilhou e que você continua trilhando, que vem trazendo mais curiosidades para você. Só que você tem que se abrir nesse caminhar a degustar cada pedacinho dela. Mesmo os ruins, tire as suas lições dos momentos ruins. Não é só de muito bom que a gente vive a vida. E aqui também fala de uma curiosidade não mórbida, mas uma curiosidade superficial. Eu tô olhando pra cá, gente, porque aqui é minha janela, por isso que tá desse jeitinho no vídeo. Mas superficial. Como assim, Lua? Sabe quando você pega, você fala assim, ah, eu vou aprender não sei o quê. Eu vou entender não sei o que lá.
e você larga. Isso é uma curiosidade superficial. E vou parafrasear meu mestre Fábio e vou falar. Tudo que você toma consciência, você toma responsabilidade sobre aquilo. Quando você toma consciência, você toma responsabilidade sobre aquilo. Até você tomar consciência, geralmente, o universo, o cosmos, a divindade, o que você acreditar. Toma conta. Quando você toma consciência direta ou indiretamente, você toma responsabilidade sobre aquilo. Então, vamos falar de magia. Eu quero aprender a ler tarô. Não necessariamente magia, mas já vou entender onde eu vou chegar na magia. Tá bom? Você pode aprender a ler tarô. Mas isso pode trazer algumas lições, com certeza vai. Não é só abrir cartas. Nunca foi. Eu quero aprender magia XPTO. Tá bom? Isso também vai te trazer aprendizados. Desafios. Habilidades. Aprendi a magia, mas não gostei não. Vou deixar lá no fundo da gaveta. Como assim? Você não precisa fazer uso dela, mas você tem que saber os pontos que ela está aplicada a você. O que está na moda agora? Vamos lá no que está na moda agora, né? Eu quero encontrar um portal feérico, me jogar lá dentro e sair não sei aonde. Você encontra o portal. Aí você olha lá o ser esférico e fala, acho que não tô querendo mais não. Você jura pra mim que ele não fala, pode ir embora, tá tranquilo. É a mesma coisa, gente. Só que em algumas situações vão estar bem explícito, que não é tão fácil você sair daquilo. Em outras situações vão estar implícito. Então, por exemplo, outra coisa que também está na moda, que vocês vão ver Lua fechar a cara em 3 segundos. Presta atenção nessa magia que eu faço. Descobri meu pai e minha mãe divino. Eu falei que ela ia fechar a cara. Descobri o meu pai e minha mãe divino. Ok. Mas não gostei. Deixa eu contar um negócio pra você. Não muda. Não muda. Muda, senhora? Não muda, gente. Você tem que aprender coisas com aquela divindade, com aquela entidade, com aquela espiritualidade. Mesma coisa. Fazendo um adendo. Ai, Isso que se susto. descobrir de uma maneira responsável, né? Exato. Que tem. Eu estou considerando, gente, que vocês estão fazendo essa descoberta de maneira responsável, de preferência com acompanhamento de uma pessoa responsável também. Mas descobri, mas não gostei. É fulana e fulano. Não gostei. E eu não tô falando de quem tem mais de um ou menos de um. Tô dando exemplo de dois que é mais fácil, tá? Só pra gente deixar claro também, não entrar em méritos disso. Não é o que você quer. É o que você tem. Mesma coisa com animal de poder. Mesma coisa com planta e cristal de poder. Não é o que você quer. Pode ser, Lua, que eu queira lá, sei lá, Thor como meu pai e Thor apareça? Pode. Ninguém tá falando que não pode. Mas vai ser porque você quer? Não. Pode ser que eu queira lá ser, não sei, uma fênix como meu animal de poder? Não pode. No meu estudo de xamanismo, não dá, não rola. Se existem outros, aí você vai falar que as pessoas vão lá. No meu estudo de xamanismo, não dá.
Talvez você seja uma galinha e você vai ter que aprender com a medicina da galinha. Ou talvez você seja um caramujo e você vai ter que aprender com a medicina do caramujo. Ou talvez você seja uma formiga. Ou talvez você seja um tigre. E isso não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que a gente tem. Então aqui a curiosidade ela vem com esse outro lado também, de que não é uma coisa gostosa. A gente tende a observar a curiosidade sempre como uma coisa gostosa. Luana, Lua, que eu diga. Teve situações que eu chorava com essa menina. Porque é um baque muito forte você descobrir algumas coisas. Ela também já chorou para mim por conta de coisas similares, entendeu? Mas a gente passa isso para vocês entenderem que não é uma coisa, ai, não acontece, gente. Vocês acham que, sei lá, eu sou filha, deixa eu pegar uma divindade que o pessoal acha ruim de ser filha, assim. Não só veio nenhuma na minha cabeça, amiga. É algo muito fácil. Lá vem. O que foi? Tá rindo aqui vem. Perséfone, que divindades do submundo trazem Ah, é miasmas. verdade. Divindade subindo caminhada. Você vê nem a situação da vida, ela tá rindo de nervoso, tá, gente? Não é, é de risada. Mas, por exemplo, Persephone. Eu sou filho de Persephone. Filho de Persephone, eu conheço dois grupos. O grupo do ai, maravilhosa, perfeita, só conhece Coré. Rainha do Sul não passa nem perto. E tem um outro lado, né? Tô tirando a galera que tem consciência, que é responsável, que essa galera é um terceiro grupo que eu não tô incluindo. Galera do não, não posso ser filho de Persephone, traz miasma. Vai afetar minha casa, afetar minha família. Tem alguma coisa errada na sua curiosidade. Porque se você está indo por esse caminho, geralmente, não é aí que você começa. Você já passou por outras coisas antes, então, fala de mim. Eu não comecei conhecendo minha paternidade divina, minha maternidade divina. Não, eu comecei na bruxaria, ó, lá atrás. Não foi? Hoje eu acordei. Não, comecei lá atrás. Então, eu vim estudando, vim entendendo, vim compreendendo, até que eu cheguei. No caso, eles se apresentaram para mim, não foi nem eu que eu fui buscar isso, para variar, né? Mas tudo bem. Isso é um papo, uma outra conversa. Mas eles se apresentaram e eu falei, tá, beleza, agora eu vou entender o que que é isso. É essa a curiosidade. Não é negar aquilo que é teu. Então, muito cuidado com as portas que a curiosidade de vocês abre. Não dá para você simplesmente ignorar. Ai, faço culto aos ancestrais agora, mas não faço mais amanhã. É uma coisa diária, gente. E eu falo não faço mais no sentido de cultos ancestrais, mas, sei lá, descobri um negócio e mudei. Descobri outro negócio e mudei. Esperem as coisas maturarem em vocês. A curiosidade, ela é para ser maturada. Se você começar a rasgar curiosidade para cima e para baixo, você vai ficar louco, louca. Porque vai ser um monte de porta aberta, vai ser um monte de responsabilidade tomada. Aí depois, né, que aparecem os miasmas. Gente, desculpa. Não. Só não, tá? Eu vou deixar bem claro aqui meu posicionamento a respeito disso. Não. Mas depois que, por exemplo, abre-se caminhos dentro
do que você acredita, que você não sabe como lidar, porque você não continuou aquilo, e aí? Como assim, Lua? Vamos lá. Fiz um curso, fiz um curso de exorcismo. Aí pus na gaveta. Quando começa a aparecer as coisas para você, é porque o cosmo, vamos colocar assim, eu acredito em divindade. Ok, você põe dentro da caixinha que você quiser, mas vamos colocar no cosmo, que é um negócio um pouco mais abrangente, o universo. O universo falou, opa, ali ó, ali sabe, manda para ela, manda para ele, manda para eu. Você tomou aquela responsabilidade para si. Aí você fala, não quero. Ué, então para que que você queria aprender exorcismo? Para colocar na gaveta? Para falar que você tem? Principalmente na bruxaria, gente, isso não é possível. Eu sei que tem outras religiões que você até consegue aprender, não sei como é que funciona, mas você consegue aprender e não ter a utilização daquilo. Tem religiões que acontecem dessa forma. Tem caminhos, né, como a bruxaria, e também acontece dessa forma, também não funciona. Eu também não sei como funciona, né? Mas eu posso falar da bruxaria, que é o que eu sigo. Não rola. Se você abriu aquela porta, você está responsável pelaquela porta que você abriu. E o que passar pelo aquele limiar é responsabilidade tua. Então aqui vem muito essa conscientização de responsabilidade do que você vai curiar e também de entender que nem toda curiosidade ela é positiva. Como assim, Lua? Vamos supor, vamos lá que você é filho, filha, filha de uma divindade do submundo. Ereshkigal. Não é tão conhecido assim. Aí você fala, não gostei, porque eu não conheço. É difícil de achar. Eu não gostei porque é do submundo. Eu não gostei porque, de acordo com o que eu sei, que é isso aqui, ela é uma divindade fraca. Eu já ouvi isso de gente falando que eles ganham misericórdia. Não estou falando isso, sincero. Eles que ganham uma divindade fraca porque Inanna usurpou o trono dela. Tem toda uma história, gente. Não vou entrar em méritos aqui, mas não concordo com essa afirmação. Não gosto, não isso, não aquilo. Para que você foi atrás? Tem outras coisas. Vai aprender outros tipos de magia. Você não precisa se vincular à divindade. Você pode fazer magia natural, magia do caos, magia, vários outros tipos de magia. Por que que você vai atrás de uma coisa que você não tem certeza que você quer? Lu, mas eu só vou descobrir se eu fizer. Tem coisa, a maioria das coisas você consegue ter uma noção, gente. Todo mundo que eu conheço tem responsabilidade quando vai prestar auxílio para animal de poder, para planta, para cristal, para divindade materna, paterna, para todos esses processos, já fala assim: olha, é um caminho que você vai ter que seguir. Não tem opção. E eu digo isso no sentido de você ter que buscar as divindades, você ter que entender os cristais, de você ter que entender aquela planta, de você ter que entender aquele animal, de você trazer para a sua vida. Por mais que isso seja doloroso, por mais que isso seja desgastante, por mais que isso seja ruim para você de alguma forma, é um aprendizado necessário para você. E aí, geralmente, essas pessoas que eu falo são responsáveis e falam o quê? Você está preparado? Você está preparada? Você está preparado para isso? Aí você vai lá e fala, tô? Claro que eu tô. Vamos embora. Aí o seu animal de poder é um bicho que você morre de medo? Aí você fala, não quero não. Tem um pessoal que tem medo de lagartixa, né? Tem fobia de lagartixa. Eu não quero não. Não é o meu animal de poder. Mas eu tenho um animal no meu totem que eu tenho pânico. E eu trabalho com ela. É fácil. Hoje está um pouco melhor. Mas no começo eu trabalho com ela.
Tem outros que eu tenho mais proximidade. Mas isso não quer dizer que seja fácil também. Então, gente, a curiosidade, ela é uma coisa, uma faca de dois gumes. Ela pode tanto te ajudar a cortar algo, como ela pode te cortar. E, em especial, é necessário responsabilidade quando se vai curiar algo. Não se coloquem como muleta. Ai, mas eu estava vendo se eu queria. Antes de você abrir uma porta, em 90% dos casos, você sabe o que você está fazendo. Tá bom? É isso, galera. Algo a acrescentar, senhora? Então, é o momento de vocês dançarem com a sombra de vocês, ditando o ritmo e o passo. Afinal, o espetáculo é você, tá bom? Beijo, Beijo, gente. me deixem nos comentários a beleza da lua e tchau, tchau.